Então o primeiro exercício é o seguinte: determine a força normal interna resultante que age na seção transversal no ponto A em cada coluna. Em A, o segmento BC tem massa de 300 kg por metro e o segmento CD tem massa de 400 kg por metro. Em B, a coluna tem uma massa de 200 kg por metro. Então, o que o exercício pede, pessoal? Pede para a gente calcular qual é a força normal interna atuante aqui na seção transversal que passa pelo ponto A. Isso para cada coluna, na coluna A e na coluna em B, beleza? Então, para isso, vamos ter que fazer aqui um corte na nossa seção transversal, né, que passa pelo ponto A, e analisar do corte para cima, né, toda essa região aqui. Então, está aqui esquematizado, né, a coluna A. Temos aqui o NA, que é a força normal interna resultante, que a gente tem que calcular. Temos a força de 5 kN aplicada aqui no topo da nossa coluna e as duas cargas de 3 kN aplicada aqui nas laterais da coluna no ponto C. Beleza, pessoal? Então, antes da gente determinar o NA, temos que prestar atenção no que foi dado aqui. Ó. O exercício nos deu a massa por metro linear de cada trecho da coluna. Observe que aqui na coluna A, ó, você tem dois segmentos de coluna, o segmento BC e o segmento CA. Ou seja, o segmento BC, a seção transversal desse segmento de coluna é menor do que a seção transversal do segmento CD, né? Portanto, se faz necessário a gente determinar qual é o peso próprio para cada trecho aqui de coluna, porque o cálculo desse peso próprio vai entrar aqui na somatória das forças verticais atuando na coluna para a gente determinar o NA, beleza? Então, qual que é o objetivo aqui? Primeiramente, determinar qual é o peso, né? Qual é a força peso atuante em cada trecho de coluna, no trecho de 3 metros e no trecho de 1,2 metros, beleza? Passou então a gente fazer a somatória. Então, temos aqui o peso próprio, estará localizado aqui no meio, né? Vou representar aqui na cor vermelha, então está aqui no meio, temos um peso aqui apontado para baixo, né? É o peso do segmento de coluna de 3 metros. E aqui no centro de gravidade desse segmento de 1,2 metros, temos o peso próprio dele, né? Que é a nossa força peso. Então tá aí. Então a gente tem que calcular o valor dessa força aí, essa força peso. Então, como a gente calcula o peso próprio aqui desse segmento? Então, ele é calculado pela seguinte forma: peso, que eu chamei de P, é igual a massa por metro linear vezes a gravidade. Por que vezes a gravidade? Porque temos que converter para newtons, né? Aqui está em quilogramas, ó. Então a gente tem que converter para o quê? Para newtons. Então, vezes a gravidade, vezes o comprimento aqui do segmento de coluna, né? Então, se aqui a massa é dada em quilos por metro, então se eu multiplicar por metro, então vai sobrar aqui em quilos, aí eu multiplico pela gravidade, que vai dar a resposta em newton, beleza? Então aqui, ó, peso do segmento BC, vou chamar de PBC, é igual a massa por metro linear desse segmento, que é de quanto? Tá aqui, ó, foi dado que é de 300 kg por metro. Então vamos colocar aqui, ó, 300 vezes a gravidade, que nós sabemos que é de 9,81, vezes o segmento aqui de coluna, que é de quanto? 3 metros. Isso vai nos dar 8.829 newtons. Agora, observe o seguinte, que todas as forças aqui aplicadas na coluna estão em quê? Em kilonewtons. Então, se faz necessário a gente fazer o quê? Converter essa força para kilonewtons. Como a gente faz isso? Dividindo por 1000. Então, para converter de newtons para kilonewtons, vocês sabem que é só dividir por 1000. Então, 8.829 dividido por 1000 vai dar 8,829 kilonewtons. Então, tá aí, nós determinamos o peso próprio aqui desse segmento de 3 metros de coluna. Agora vamos fazer a mesma coisa para o segmento de 1,2. Vou chamar aqui de PAC, pois é referente aqui ao segmento AC, né? Qual é a massa por metro linear desse segmento aqui? No caso, como ele deu aqui 400 kg por referente aqui a toda essa trecho de coluna de 2,4 metros, né? Que tem uma seção transversal aí maior. Então, ele falou o quê? Que é de 400 kg por metro. Então, fica 400 vezes a gravidade, que é 9,81, vezes o comprimento do segmento, que é de 1,2. Isso vai dar 4.708,8 newtons. Mas temos que converter para kilonewtons. Dividir tudo por 1000, 4,709 kilonewtons, certo? Então, tá aí. Determinamos o peso próprio
desse segmento de coluna de 1,2 metros. Agora sim, temos aí todas as forças envolvidas aqui na coluna, né? Agora é só fazer a somatória de forças verticais aí. Vamos fazer aqui embaixo, somatória de forças verticais, que é a nossa somatória de forças em Y, né? Tem que ser igual a zero. Então fica o nosso NA, que está para cima, então ele é positivo. Para baixo nós temos a força de 5 kN. Também para baixo nós temos as duas forças de 3 kN. Vou colocar 2 vezes 3, que são duas forças de 3, menos o peso próprio do segmento de 3 metros de coluna, que é de 8,829. E nós temos aqui o peso próprio desse segmento de coluna de 1,2 metros, né? Então vai ficar menos 4,709. Isso tudo igual a zero. Tá aí todas as forças representadas aqui na equação, né? Agora é só isolar o NA e ver quanto que vai dar essa conta aí. Vai dar 24,54 kN. Então determinamos aí a força normal interna atuante aqui na seção transversal que passa pelo ponto A para a coluna, no caso em A. Então, pessoal, para o caso aqui da coluna em B, vamos fazer o mesmo processo que nós fizemos lá na letra A. Vamos fazer um corte aqui na seção transversal que passa pelo ponto A e vamos analisar aqui do ponto A para cima, né? Toda essa região aqui, como está esquematizado aqui do lado. Então, nós temos aqui as forças aplicadas na coluna, temos o NA, que é o esforço normal interno, e antes da gente fazer a somatória, né, de forças verticais aí na coluna, a gente deve calcular qual é o peso dessa coluna, né? Então, está aqui localizado no centro aqui de gravidade. Então, no centro de gravidade desse trecho de coluna, nós temos a força peso, né? Identificada aqui. Agora, temos que determiná-la, né? Como a gente faz isso? Aplicando lá aquela fórmula, né? Que o peso é igual a massa, né, por metro linear, vezes a gravidade, que a gente precisa multiplicar pela gravidade para converter para newtons, vezes o comprimento de coluna. Então, qual é a massa por metro linear? Foi dado aqui no problema, é de 200 quilogramas por metro. Então, fica aqui 200 vezes a gravidade, que nós sabemos que é 9,81, vezes o comprimento, que é de quanto? 3 metros. Isso vai dar 5.886 newton. Temos que converter para quilonewtons, como vocês sabem, porque todas as cargas aplicadas na coluna estão em quilonewtons. Então vamos converter, basta dividir por 1000. Então dividindo por 1000 vai dar 5,886 quilonewton. Beleza, determinamos lá o peso, né, da coluna de 3 metros. Agora sim a gente pode fazer a somatória de forças verticais, né, para a gente determinar o nosso NA. Então fazendo aqui somatória de forças no eixo Y tem que ser igual a zero. Lembrando que para cima é positivo. Então nós temos aqui o NA que está aqui para cima, né? Eu adotei o NA aqui para cima, certo? Você pode adotar o sentido que você quiser. Se no final der uma resposta negativa, significa que o sentido que você adotou não está correto. Então fica NA menos 8, está para baixo, menos 2 vezes 6, menos 2 vezes 4,5, né? Eu tenho duas cargas aí. E menos o nosso peso, né? O peso da coluna. Então, menos 5,886. Isso tudo igual a zero. Então, isolando aqui o NA, fazendo essa somatória aí, quanto que vai dar o NA? Isso vai dar 34,89, né? Aproximadamente, né? Kilonewton. Então essa é a resposta da letra B. O nosso NA para o caso da coluna em B será igual a 34,89 kilonewtons. Muito bem, vamos resolver o problema 1.2. Determine o torque resultante interno que age sobre as seções transversais nos pontos C e D do eixo. O eixo está preso em B. Então nós temos aqui um eixo, né? E sobre esse eixo nós temos, observe que nós temos aí 3 torques aplicados. E o problema pede para a gente determinar qual é o torque interno resultante nos pontos C e D. Então, para isso, vamos fazer um corte aqui no ponto C e analisar aqui do ponto C até o ponto A, né? Toda essa região aqui, como eu esquematizei aqui. Então, você vai fazer esse diagrama de corpo livre, né, da seção que você está analisando, beleza? Então, observe o que a gente tem aqui de aplicado. Nós temos aqui um torque de 250 Nm e nós temos um torque resultante interno que nós temos que calcular, que eu chamei de TC, beleza?
Então, pessoal, lembrando que, por convenção, o sentido anti-horário do momento ele é positivo e no sentido horário negativo. Então, você vai lembrar lá dos ponteiros de um relógio, né? Os ponteiros de um relógio ele gira o quê? No sentido horário, beleza? Então, só se lembrar disso, sentido horário é negativo, anti-horário positivo. Então, ao você fazer um corte, a gente tem aqui então o torque interno resultante a ser analisado, beleza? Então, observe que eu adotei esse torque no sentido horário, mas você pode adotar no sentido que você quiser. Se lá no final a resposta der um valor negativo, isso significa que o sentido que você considerou não está correto, só está no sentido contrário, apenas isso, beleza? Então vamos fazer aqui uma somatória de momento para determinar esse torque, que é o nosso TC. Então fazendo aqui a somatória de momento em relação ao ponto C, tem que ser igual a zero. Então nós temos aqui o 250, observe que o 250 ele está no sentido anti-horário, tá vendo? Contrário ao sentido, né, de rotação dos ponteiros de um relógio. Então ele é positivo, sentido anti-horário por convenção é positivo. Então fica 250. E eu adotei, como eu falei, esse torque aí a ser determinado no sentido horário, negativo. Então fica menos TC, fica TC igual a zero. Logo, TC será igual a quanto? A 250 newtons metros. Então aí determinamos o valor do torque. Então, bem simples, né? Não tem segredo. Determinamos aí o valor do torque interno no ponto C, que é o nosso TC. Agora vamos calcular qual é o torque, né, resultante aqui, ó, no ponto D. Então, mesma coisa. Vamos fazer um corte aqui no ponto D e vamos analisar toda essa região aqui, ó, do ponto D ao ponto A. Então, você vai desenhar lá, né, a sua seção, né? Então, tá aqui, temos lá o torque de 250 newtons metros aplicado na extremidade, né, no ponto A, que está no sentido anti-horário positivo. E observe que nós temos ali um torque, né? Já apareceu um torque aí de 400 Nm, que agora ele está no sentido horário, sentido horário negativo. E eu adotei o torque interno resultante, né? Que nós vamos determinar, que é o nosso TD. Eu adotei agora no sentido anti-horário positivo, beleza? Então, recapitulando, você pode adotar o sentido do torque a ser determinado aí que você quiser. Fazendo a somatória de momento em relação aqui ao ponto D, que é onde nós fizemos o corte. Então, o que nós temos? Temos aqui o 250 Nm, né, que está no sentido horário positivo. Então, vamos colocar aqui 250. Temos aqui o 400, o torque aplicado aí de 400 Nm, que está no sentido horário, né, no mesmo sentido lá dos ponteiros de um relógio, né? Então é negativo, menos 400. E nós temos aqui o nosso TD, que eu adotei no sentido anti-horário, ou seja, no sentido positivo. Então fica mais TD. Isso tudo igual a zero. Resolvendo aqui, nós temos 250 menos 400, vai dar menos 150. Então fica menos 150 mais TD igual a zero, certo? Então, isolando o TD na equação, logo o nosso TD será igual a 150 newtons vezes metro. Então, esse é o valor do torque interno resultante no ponto D. Então, pessoal, vocês viram aí que é uma questão bem simples, só lembrar lá da convenção, né? Momento, quando se trata de momento, sentido anti-horário, o valor do momento é positivo. Sentido horário, valor do momento é negativo. Muito bem, pessoal, vamos resolver o problema 1.3. Determine o torque resultante interno que age nas seções transversais nos pontos B e C. Então, pessoal, observe que é um problema bem semelhante ao problema 1.2, né? Ele quer saber o valor lá do torque resultante interno no ponto B e C do eixo. Então, primeiramente, vamos analisar aqui no ponto C. A gente vai fazer um corte aqui no ponto C e vamos analisar aqui do ponto C até a extremidade do eixo, nesse pedacinho de eixo aqui. O que nós observa nesse pequeno pedaço de eixo aí? A gente tem aqui o torque aplicado de 500 Nm
e nós temos o torque a ser determinado, que é o nosso TC. Observe que eu adotei o sentido desse torque aí, né? Eu adotei nesse sentido aí que você está vendo. Então, primeiramente, o que a gente tem que fazer? Vamos identificar aí o sentido do nosso torque aplicado, né? Nós estamos aqui, ó. Observe que ele está nesse sentido aqui, ó. Que sentido é esse, pessoal? Esse aqui é o sentido horário, né? Observe que isso aqui é um sentido horário. Por convenção, sentido horário, em se tratando aqui de torque, ele é negativo. Então, a gente coloca aqui negativo, ó. Então, ele está no sentido horário. Beleza? Então, tá aí, ó, negativo. E aqui o sentido que eu adotei, mas você pode adotar o sentido que você quiser. Então, aqui, o que a gente observa nesse torque aí, ó? Esse torque, o nosso TC, ele está nesse sentido aqui, ó, contrário ao de 500 Nm, né? Portanto, ele é positivo, ou seja, ele está no sentido anti-horário. Vamos anotar aqui, ó, anti-horário. Então, identificamos aí os sentidos dos torques, identificando lá os sinais. Agora a gente pode fazer a somatória de momentos, né? Então, fazendo a somatória de momentos em relação ao ponto C, que a gente quer saber o valor do TC, né? Igual a zero. Então, a gente tem aqui o valor do TC, né? O TC ele está no sentido anti-horário positivo, então a gente coloca lá TC positivo. E nós temos aqui o torque de 500 Nm, que ele é negativo, ó, sentido horário. Ó. Então, fica menos 500 Nm. Logo, o nosso TC vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 500 Nm. Então, está lá o valor do TC. Observe que o nosso torque interno, né, resultante, o nosso TC, ele deu positivo. O que isso significa, pessoal? Significa que o sentido que eu adotei está correto, né? Está correto, está nesse sentido mesmo, no sentido anti-horário. Agora vamos resolver aqui para o ponto B. Qual é o valor do torque em B? Então, nós temos aqui os torques aplicados e, novamente, observem que eu adotei o mesmo sentido do TC, né? Eu quis adotar nesse mesmo sentido, no sentido anti-horário. Então, vamos identificar aí os sinais do nossos torques. Esse 500 Nm nós já identificamos aqui em cima, ele está no sentido horário, certo? Negativo. Aparece esse torque agora de 350 Nm, né? Que sentido é que ele está? Então, a gente observa que ele está nesse sentido aqui, né? Esse aqui se trata do sentido anti-horário, né? Ou seja, positivo. Vamos anotar aqui, ó, anti-horário, positivo. E o nosso TB, qual é o sentido do nosso TB? Também ele está no sentido anti-horário, né? Ou seja, positivo. Agora sim, a gente pode fazer a somatória. Fazendo a somatória de momento em relação ao ponto B, isso é igual a zero. Então, a gente tem aqui o nosso TB, que é positivo, né? Então, coloca lá TB. Temos aqui o 350 N, que também está no sentido anti-horário, positivo. Então, a gente coloca lá mais 350. E nós temos aqui na extremidade o torque de 500 N, nós sabemos que ele é negativo. Então, fica menos 500, isso igual a zero. Então, fica, resolvendo essa conta aí, nós temos TB, 350 menos 500 vai dar menos 150, isso igual a zero. Portanto, TB será igual a 150 newtons vezes metros. Está lá. Então, determinamos o valor do torque interno resultante no ponto B aí do nosso eixo. Observe novamente que ele deu um valor positivo. O que isso significa? Que o sentido que eu adotei aqui está correto. Se por acaso você adotou um sentido contrário, o resultado aqui vai dar negativo. Então, você só vai lá e muda o sentido que você adotou, beleza?